E eu quero mostrar para você aqui alguns detalhes que isso daqui comprova o verdadeiro engano na face da terra. Eu não sei se vocês estão, com certeza estão vendo aí nas redes sociais acontecer o comportamento, né, dessa moça, né, a Andressa Urach, né, que há um tempo atrás aceitou Jesus, logo após uma experiência de sofrimento que ela teve e teve que tirar ali, né, fazer uma cirurgia para tirar algo como se fosse um hidrogel, né, que ela colocou em partes do seu corpo para ficar mais, né, mais atraente, aquela coisa toda, e se infeccionou, quase morreu, e ela teve experiência, aceitou Jesus após isso. E depois, né, teve lá os seus problemas lá na igreja que ela aceitou Jesus e saiu de lá com um comportamento totalmente pervertido, né, comportamento totalmente satânico, demoníaco, e agora ela está comentando que vai abrir uma igreja para ela, né, vai abrir uma igreja para ela pastorear pessoas, para ela mentorear, ensinar pessoas o caminho da salvação, o caminho da verdade. Eu vou colocar aqui algumas imagens, né? Peço a você que está se chegando que você nos ajude com o seu compartilhamento e chame o máximo possível de pessoas para virem para cá, porque isso que nós vamos ver aqui agora, isso com o passar do tempo vai começar a se repetir com mais frequências na vida das pessoas, tá? Isso vai começar a se repetir com mais frequência. Por quê? Porque estamos nos aproximando da vinda de Cristo Jesus para arrebatar a igreja. E isso são sinais que comprovam essa veracidade do que eu estou falando. Ouça isso daqui que eu vou colocar, tá? Vou colocar essa fala dela aqui na linha do tempo, e eu quero ver o que você pensa exatamente disso que eu vou colocar aqui agora, nesse momento. Ouça com atenção e vai interagindo aí na linha do tempo. Olha isso, escute. Né? O mundo é muito hipócrita. Porque os homens podem ter várias mulheres e não é feio. Agora a mulher querer ter vários homens é errado. Sabe por que eu tirei a costela? Porque eu achei ridículo isso. Da mulher nascer da costela do homem. Fala sério, né? Deus sendo Deus, tu acha que ele precisa da costela de um homem para fazer uma mulher? Fala sério, né? A história mais ridícula que eu ouvi nesses últimos desses anos foram escritas por homens machistas que não deixavam nem as mulheres falar. Olha só. Eu dei uma pausa aqui. Esses homens machistas que ela está dizendo que não deixavam as mulheres nem falar, esses homens Moisés, né? Quem mais que eu poderia citar aqui? Moisés, no Antigo Testamento, né? Moisés, que escreveu a Torá, né? Que recebeu de Deus a Torá no cume do Monte Horebe, no Sinai. Moisés, outros, podemos dizer aí, Mateus, Marcos, Lucas, João, sabe? O apóstolo Paulo, né, que ela está dizendo que são machistas que não deixavam as mulheres nem falar. Né? O apóstolo Paulo deu uma ordenança para uma região, para a igreja de Corinto, de uma região, dizendo que era bom que as mulheres ficassem caladas, porque ali naquela região havia um problema. Paulo não mandou à igreja da Galácia que as mulheres viessem se calar. Paulo não falou para a igreja de Roma para as mulheres se calar. Paulo falou para as mulheres da igreja de Corinto se calar. No livro de Apocalipse, capítulo em que Deus deu, nos primeiros capítulos que Deus deu a revelação para João na ilha de Patmos, em momento nenhum Jesus mandou as mulheres se calar. Então, as mulheres foram ordenadas para se calar na região de Corinto, porque ali havia um problema. A maneira do povo daquela região servir a Deus passou por vários ensinamentos que Paulo deu, porque era uma igreja portuária, uma igreja problemática, que precisava de uma disciplina a mais, tamanho a perversidade e o pecado que havia naquele lugar. E não automaticamente que foi uma invenção que Paulo teve e que todas as outras regiões passou a ter também. Não, isso não tem nada a ver. Por aí, você começa a ver o teor da conversa, o teor da fala. Deixa eu só colocar aqui, vamos lá, vamos ouvir, escute. Hipócrita. Porque os homens podem ter várias mulheres e não é feio. Agora a mulher querer ter vários homens é errado. Sabe por que eu tirei a costela? Porque eu achei ridículo isso. Da mulher nascer da costela do homem. Fala sério, né? Deus sendo Deus, tu acha que ele precisa da costela de um homem para fazer uma mulher? Fala sério, né? A história mais ridícula
que eu ouvi nesses últimos desses anos foram escritas por homens machistas que não deixavam nem as mulheres falar. Olha só. Gente, e quem disse que Deus é pai? Por que ele não é mãe? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Por quê? E Bom, tá aí. A fala dela, né? E sabe o que é mais intrigante? É que você acompanha na postagem, por exemplo, dessa daí, pessoas entram e escrevem embaixo: errada ela não está. Olha a conversa. Errada ela não está. Né? Ela não está errada, ela está certa. Porque a gente vê que há um grande número de pessoas envolvido, né, no meio do cristianismo, que são pessoas mais perdidas do que os próprios perdidos que estão entregues a todos os tipos de práticas e parvoíces que o ser humano possa praticar na face da terra. Agora, olha a pergunta dela. Por que Deus é pai? Por que Deus não poderia ser mãe? São esses questionamentos, que na realidade não é questionamento, mas são afrontas, que a gente começa a ver e a perceber que a pessoa ela está mal, ela não está bem. Ela não está passando por um momento de sanidade mental. A pessoa não está passando por um momento em que o seu entendimento espiritual está bem. Essa moça está má, está mal. Essa moça está passando por um momento, sabe, de um problema, de uma apostasia, de um engano, de uma mentira, sabe, de um trabalhar de Satanás de uma forma tão terrível na vida dela, ao ponto de que esses questionamentos colocam exatamente diante de mim, de você e de todos nós, a situação deplorável que ela se encontra. E não é simplesmente por causa da prática de prostituição, da prática de ser vendedora de amor. Não é isso, não. O problema é exatamente que ela está passando por um conflito mental, por um engano, por uma apostasia, que ela está permitindo isso acontecer e automaticamente arrastando muita gente junto com ela, que isso só revela que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Então, eu vou continuar colocando aqui outros áudios para você ouvir, né, essa fala dela, o comentário dela e a situação que ela, né, se colocou, né, justamente, e já você vai entender o porquê que um ser humano chega a esse ponto. Já eu vou te colocar para você entender. Vamos lá, vamos ver mais partes de um vídeo, né, que ela comenta aqui. Dá uma olhada. Uma das coisas que me fez sair das igrejas é ficar ouvindo que muitos pastores pregam que os gays vão pro inferno. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Vocês não deveriam falar uma coisa dessas. Porque se tu entende a graça de Jesus, você sabe que ela veio para todos. E todos nós somos pecadores. O gay não é diferente, sabe por quê? Porque ele é perfeito. Quem fez os gays foi Deus. E Deus não faz nada errado. Aí entra a pergunta, né? Entra a pergunta. Foi Deus que fez os gays? Ou foi os homens que se fizeram gays? Foi Deus que fez os gays? Ou foram os homens que se fizeram gays? Porque ninguém nasce gay. Ninguém nasce lésbica. A pessoa nasce macho e fêmea. E aí, com o passar dos dias, o conflito interno cresce dentro da pessoa e ela faz a sua opção sexual. Mas ninguém nasce gay e ninguém nasce lésbica. Isso está comprovado biblicamente falando. Macho e fêmea os criou, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então não existe a terceira opção de sexo. Existe macho e fêmea segundo a Bíblia. Tudo que vier depois de macho e fêmea é gambiarra. Não é original. Essa é a realidade. Agora, foi Deus que fez os gays? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rapaz, respondeu, Adailson? Ah, entendi, Adailson. A Lacrolândia me refere a Andressa, porque esse comentário dela não tem nexo nenhum
Só serve para bagunçar, exatamente, só serve para bagunçar a mente das pessoas e trazer confusão. Agora, vem cá, se Deus fosse o autor, né, dessa prática, então ele permitiria uma terceira opção de sexo. Então, a Bíblia diz que nasce macho e fêmea, conforme a sua imagem e a sua semelhança. É isso que Deus faz. E o restante? O restante é gambiarra. O restante é improviso que alguém faz e tenta forçar, muitas das vezes, outros seres humanos a aceitarem. Né? Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Porém, você pode ser o que você quiser ser. Só não queira obrigar as pessoas a concordar contigo. Você está entendendo? Só não queira obrigar as pessoas a engolir goela abaixo, né, e aplaudir pela prática de vida. Essa é a realidade. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E o resto, repito, é gambiarra. O resto é gambiarra, não tem outra opção. É gambiarra. Tudo que você está vendo a sociedade fazendo aí nos dias atuais para tentar embutir, sabe, essas práticas, é tudo gambiarra. Se você for pegar na essência, eles tentam inventar isso, inventa aquilo, e fala isso, e fala aquilo, e tenta improvisar daqui, improvisar dali. Tudo gambiarra. Eles não vão conseguir um argumento para desbancar a palavra de Deus. Olha, eu sou um homem, né, que estou grávido, né? Eu sou um homem grávido. E aí aparece lá ele, com a barba, né? Eu sou um homem que estou grávido. Na realidade, aquilo ali, a pessoa tomou um monte de hormônios e de remédios para crescer pelo no corpo, mas continua sendo, né, na realidade, uma mulher. Continua tendo útero, por isso que engravidou. Você entende? Eu sou, né, uma pessoa que eu sou, na realidade, um homem. Eu sou um homem. Mas a pessoa tem que tomar um monte de remédio, um monte de coisa para o ciclo menstrual parar e muitas das vezes nem consegue fazer o ciclo parar. Por quê? Porque tudo que foge de macho e fêmea é gambiarra, é improviso, é tentar tapar o sol com peneira, tapar o sol com arupemba. E não vai conseguir, porque Deus é perfeito no que faz. Agora, esta fala aqui, ela também é fora do nexo. Essa é a realidade. Ouça isso. Coisas que me fez sair das igrejas é ficar ouvindo que muitos pastores pregam que os gays vão pro inferno. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Vocês não deveriam falar uma coisa dessas. Porque se tu entende a graça de Jesus, você sabe que ela veio para todos. E todos nós somos pecadores. O gay não é diferente, sabe por quê? Porque ele é perfeito. Quem fez os gays foi Deus. E Deus não faz nada errado. A sua escrita aqui mostra o que você entende diante da palavra de Deus, né? Eu vou pegar aqui uma passagem, tá? Uma passagem bíblica, para mim ler com vocês, né? Na realidade, eu vou ler aqui da nossa Bíblia, né? Da Bíblia que nós trouxemos, fizemos a interpretação, né? Eu vou ler aqui com você. Dá uma olhada nisso daqui, né? Está em 1 Coríntios, capítulo de número 6. Eu quero ler a partir do verso, ou somente, deixa eu ver aqui, o verso 9 e 10, tá? Vamos lá, vamos entender isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e 10, diz assim: acaso não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem fornicários, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e 10. E dentro disso daqui, na Bíblia que eles estão lançando por aí agora, com algumas edições, a palavra efeminados e sodomitas já não aparece mais na versão. Por quê? Porque é exatamente a parte
da tradução bíblica que vai contra toda essa prática que ela está dizendo que Deus fez de uma maneira perfeita. O ser humano foi feito perfeito, macho e fêmea. Porém, as escolhas que o ser humano faz e as opções sexuais de muitos é errada. A pessoa foi feita de uma forma perfeita, mas as escolhas foram feitas de uma forma errada. Tão errado que a Bíblia vai contra. Pastor, quem são os efeminados? Efeminados, se você pegar na tradução bíblica, são homens, né, que não têm um comportamento de homem. Homens delicados, né? E quando eu falo delicado, eu não estou dizendo homem que trata pessoas com delicadeza e com gentileza. Você está entendendo o que eu estou dizendo. Efeminados é isso. Homens que não têm a atitude, a postura, o comportamento e a prática de vida de um homem. Tá, pastor? E quando a Bíblia fala dos sodomitas? Sodomitas é a prática que o povo de Sodoma e Gomorra mais fazia, que é o quê? Homem com homem praticando sexo que é fora daquilo que é o padrão limpo que Deus deixou para ser praticado. Você consegue entender? Então, aqui está. Aí alguém diz, não, pastor, mas essa tradução está errada. Está errado, não. Lá no hebraico, a palavra, né, efeminados está embasado no grego e no hebraico, que vem de malakoi, que quer dizer exatamente o que eu estou acabando de dizer aqui agora. Não está errado, vem do original do grego malakoi, que malakoi é o quê? Exatamente um homem que se abrasa por outro homem. Uma mulher que se abrasa por outra mulher. Você consegue compreender? E o sodomia? Sodomia é a pessoa fazer sexo, praticar sexo em áreas do corpo da pessoa que Deus não fez para ser praticado o sexo. Que foi feito por Deus para outros benefícios e não para a prática sexual. Então, está aqui. Eu não estou inventando, está aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para você outra fala dela, para você ver a situação, né, de muitas pessoas. Pessoa assim, Felipe, que eu nunca me importei com o que as pessoas falavam. Como eu te falei, eu sou o que eu sou. Eu sei o que eu vivi. Eu pensava em suicídio antes de quase morrer, tá? Como eu te falei, eu tinha dinheiro, tinha tudo, mas não tinha paz interior. Quase morri com hidrogel. Tive experiência sobrenatural e vi que Deus existia. E sei que é real. E falei, Deus, eu vou falar aos 4 cantos do mundo que o Senhor é vivo. Escrevi um livro que foi best-seller, que foi um milagre, porque ninguém vende tanto livro assim, né? Vendi mais de 5 milhões de reais em livros. Então, assim, eu sei que existe um propósito e uma obra de Deus. Se você dissesse, Andressa, se você não tivesse quebrado, se a igreja não tivesse te roubado, você teria ido para a prostituição? Não. Você teria voltado e ido para o conteúdo adulto? Não. E o Lucas já sabe disso, porque ele me acompanha, ele sabe quem é a Andressa. Eu queria fazer a obra de Deus, Felipe. Eu amo a obra de Deus. Bom, dá uma pausa aqui. Ou seja, ela está dizendo que se a igreja não tivesse roubado ela não estaria na prática da prostituição como ela vive disso. Como a igreja roubou ela, então ela foi para a prostituição, ou seja, terceirizando uma escolha própria, terceirizando uma decisão própria. Porque a Bíblia Sagrada diz o quê? Quem nos separará do amor de Deus? A altura, a profundidade, a distância, né? A morte, a vida. Nada pode nos separar do amor de Deus, que está na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui ela está dizendo o quê? Voltei para a vida antiga, né? Voltei a comer no coxo que eu comia antes, porque simplesmente a igreja me roubou. Aí eu falo uma coisa para muitos que estão aqui. Quantos que estão nessa linha do tempo agora aqui comigo? Que você foi lesado, enganado, passado para trás por alguém que dizia ser homem de Deus, mulher de Deus. Você sofreu prejuízos, passou por momentos terríveis dentro de redutos e de lugares que pessoas diziam que era de Deus, mas você voltou para a prática antiga? Você voltou a comer no mesmo coxo de antigamente? Não. Por quê? Porque você entendeu que a tua salvação não está num CNPJ, que a tua salvação não está num prédio de alvenaria,
Que a tua salvação não está em você reunir 2 ou 3 vezes por semana em um lugar, cantando, levantando as mãos e dizendo que Deus é bom. Você entendeu que a sua salvação está em Cristo Jesus, que mora dentro de você. E independente do lugar que você esteja frequentando, você não quer mais voltar para trás. Para você voltar para trás, é melhor a morte do que voltar para trás. O que é isso? Escolha. A pessoa escolhe voltar para a vida de sacanagem, escolhe voltar para a vida fácil, escolhe voltar para a vida de promiscuidade, e aí, qual o argumento que a pessoa usa? A igreja que me roubou, a igreja que me lesou, o pastor que passou por mim não deu a paz do Senhor, a irmã que passou por mim e virou a cara para o outro lado. Meu amigo, quem vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada pode nos separar. Quantas batalhas eu já enfrentei, você já enfrentou, e isso não foram motivos de tirar você da presença de Deus. Agora, a pessoa ela quer terceirizar a sua prática pecaminosa. A pessoa ela quer achar culpados para a sua prática de engano, como quem? Como Eva fez, como Adão fez. Ô Eva, o que você fez? Ah, foi a maldita da cobra. E aí, Adão? Eu estava bem aqui no paraíso, o senhor foi arrumar uma mulher, olha o problema que o senhor me deu. Quer dizer, começou a terceirizar a situação que a pessoa própria escolheu. Quem escolheu dar ouvido à voz da serpente foi Eva. Não foi Deus que mandou ela ouvir. Deus deu a ordem para não se perder, para não se contaminar. Ela simplesmente escolheu dar ouvido à voz da serpente. Quem fez Adão optar em comer o fruto proibido? Ah, foi Eva, pastor. Não, foi ele que escolheu. Só entra para dentro quem você autorizar. Se você não autorizar, nada entra e nada sai, porque você é dono dos seus atos. É isso. Vamos continuar ouvindo para você ver como que as pessoas querem terceirizar as suas escolhas pela libertinagem. Dá uma olhada. Best-seller, que foi um milagre, porque ninguém vende tanto livro assim, né? Vendi mais de 5 milhões de reais em livros. Então, assim, eu sei que existe um propósito e uma obra de Deus. Se você dissesse, Andressa, se você não tivesse quebrado, se a igreja não tivesse te roubado, você teria ido para a prostituição? Não. Você teria voltado ido pro conteúdo adulto? Não. E o Lucas já sabe disso, porque ele me acompanha, ele sabe quem é a Andressa. Eu queria fazer a obra de Deus, Felipe. Eu amo a obra de Deus. Eu amo entrar nos presídios e conversar com aquela mulher. Se emociona por isso, né? Felipe, é um propósito. Eu tive uma segunda chance. Eu sei que o mundo espiritual existe. Eu sei que existem pessoas que sofrem na alma. Então você teme isso? Como assim teme isso? Você teme a Deus? Temo. E sei que tudo está no propósito, tanto a língua. Sabe por que eu fiz a língua, Felipe? Vai vendo. Veja isso daqui. Sabe por que ela foi lá, né? Bifurcou a sua língua para ficar igual a língua de uma serpente, né? Cortou, abriu a sua língua no meio para ficar igual a língua da serpente. Sabe por quê? Ela vai explicar por que ela fez. Ela vai explicar por que ela fez e vai tentar terceirizar por que ela bifurcou a língua. Ela vai tentar jogar em cima de alguém aquilo que é a escolha dela. Ela vai tentar ferir e queimar a mão de alguém, ela segurando um tição em brasa na mão dela. Como que eu posso ser tão estúpido à altura de pegar um tição em brasa na mão, achando que vai queimar você? Como que eu posso ser um homem tão estúpido à altura de cortar a minha língua no meio, achando que vai ferir você que está do outro lado? Escuta para você entender. Gente, você que chegou depois, chama todo mundo aí, vamos lá, deixa o seu like, chame a todos. Olha isso. Sabe por que eu fiz a língua, Felipe? Para enfrentar os religiosos. Eu falei que é para aumentar o meu trabalho. Vai ser bom, vai ser ótimo, porque fica a curiosidade. Então você bifurcou a língua para... Porque a cobra, o Satanás, a serpente, como uma mulher com uma língua bifurcada vai falar de Jesus, toda tatuada. Assinar o privacy? Não tem coragem? Vai fazer uma faxina, vai capinar um pátio? Vai fazer alguma coisa? Nada cai do céu? Só chuva? Porque quando não tinha leite para dar pro meu filho, foi negado. E eu disse, então a puta vai descer aqui e vai mudar minha história. Entendeu? Hoje eu ganhei 5 milhões de $11 meses. Sabe por quê? Porque Deus honrou a puta. Tá bom? Deus honrou a puta. Aí, ó. Eu ganhei 5 milhões de reais em 11 meses, porque Deus honrou a prostituta, né? Na palavra que ela falou, né?
Eu ganhei 5 milhões de reais porque Deus honrou. Gente, deixa eu te falar uma coisa aqui, muito, muito importante isso que eu vou te falar. Porque essa mentalidade é uma das mentalidades que as pessoas têm, que são as mais enganosas e nocivas que existem. O que, pastor? A pessoa avaliar a aprovação do eterno tendo dinheiro. A pessoa avaliar que o aprovar de Deus sobre os meus atos está em eu estar ganhando dinheiro. Então, eu estou ganhando dinheiro? Sim. Então, Deus está me aprovando. Ah, eu estou conseguindo conquistar bens materiais? Sim. Então, Deus está me aplaudindo. Eu estou conseguindo, sabe, angariar fundos e fazer um tesouro aqui nessa terra? Sim. Então, Deus é comigo. Deus é na minha vida. E você? Ah, eu estou na prova, eu estou passando dificuldade, estou passando luta, estou passando por um momento de deserto. Você precisa orar, porque a maldição está na tua vida. A praga está sobre ti. Esse é um dos maiores enganos que existe na face da terra. O mundo artístico, o mundo virtual, esse mundo que não conhece a Deus, vive embasado nisso. Estou ganhando dinheiro, é sinal que estou sendo aprovado. Não estou ganhando dinheiro, é sinal que Deus está me provando e me testando. Dinheiro não é parâmetro para avaliar vida espiritual de ninguém. Dinheiro, coisas materiais, não é parâmetro para avaliar o nível de uma pessoa no tocante ao olhar de Deus. O que vai fazer com que Deus venha avaliar a minha pessoa é a minha obediência à palavra dele. É a minha renúncia da minha própria vontade para a vontade dele prevalecer na minha vida. É a minha gratidão que eu tenho por ele, mesmo estando passando por momentos de dificuldades, sabendo que ele não me deixa um segundo sequer. Isso é parâmetro para Deus nos avaliar. Obediência à palavra de Deus, renúncia da nossa vontade e gratidão pelo sacrifício perfeito que Jesus fez por nós. Agora, essa galera, a vida deles é embasar se tem ou não tem, se está ganhando ou não está ganhando. De contrapartida, quem fez propostas financeiras para enganar foi Satanás, foi o maligno. Olha ela falando aqui, ó, vai ouvindo. Eu vou falar de Jesus para vocês, coisa que os crentes não fazem, né? Os crentes separa, vai pro inferno. Mas esses, meu amor, vai estar lá no juízo final. Na maneira que tu julga, tu vai ter julgado. Tá entendendo? Então, são versículos isolados que a pessoa vai pegando, que são versículos que beneficiam exclusivamente a sua prática. Não julgueis e não sereis julgados. A mesma medida que você medir, você vai ser medido. Tá? A mesma maneira que você está condenando, você também será condenado. Então, vai pegando versículos sem contexto, versículos isolados, só aquele trechinho, né, que agrada a pessoa e que, sabe, aprova a sua prática. Não julgueis e não sereis julgado. Então, eu não posso avaliar, porque se eu avaliar, eu vou ser avaliado. Eu não posso falar, porque... Quando, na realidade, gente, tudo isso é uma jogada de Satanás. Tudo isso é uma maneira que o maligno trabalha para enganar essas pessoas, para levar essas pessoas a estarem simplesmente enganadas. Então, na mentalidade dessa moça, Deus está aprovando ela, né? Deus está aprovando a prática de vida dela. Por quê? Porque em 11 meses ela ganhou 5 milhões. Se nesses 11 meses ela não ganhasse 5 milhões, então ela não estaria sendo aprovada por Deus. Você consegue compreender? Esse é o parâmetro do engano, em que as pessoas começam a avaliar a sua vida espiritual pela quantidade de dinheiro que tem, pelo que está ganhando, pelo que está conquistando. Você que está aqui na linha do tempo, Deus não vai te avaliar pelo dinheiro que você está ganhando. Deus não vai te avaliar pela situação que você está vivendo, se é farta ou se é de escassez. Deus vai te avaliar se na bonança ou se na escassez você continua obedecendo a palavra dele. Deus vai te avaliar se na bonança ou na escassez você vai deixar a primeira vontade dele estar acima da sua. Deus vai te avaliar eu, você e cada um de nós, se realmente nós somos gratos, tendo ou não tendo aquilo que nós estamos desejando. É isso. Porém, quando a pessoa está enganada, ela começa a avaliar a sua vida por esses parâmetros. Por exemplo, o que ela está falando aqui, só para você entender. Quando Satanás apareceu para Jesus no Monte da Tentação em Jericó, na região do deserto da Judeia,
ele fez 3 propostas. Primeira proposta, transformar pedras em pães, né? A segunda proposta, pular do alto do pináculo do templo. E a terceira proposta, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Essa passagem bíblica, muitas pessoas confundem o que essa passagem bíblica significa. Por quê? Porque aqui no Ocidente, o conceito da palavra adoração é diferente do original hebraico. O conceito de adoração aqui no Ocidente é que adoração é levantar as mãos e cantar. Adoração é abrir a boca e dizer, eu te amo, Jesus. Adoração é dobrar os joelhos e colocar um louvor bem calmo e cantando para os anjos virem. Isso é adoração. Porém, no original do hebraico, adoração não é cantar. No original do hebraico, adoração não é levantar as mãos. A palavra adoração no hebraico significa avodar. O que é avodar? Avodar significa trabalhar. Então, o que Satanás propôs para Jesus? Tudo isso te darei, se prostrado tu trabalhar para mim. Qual foi a resposta que Jesus deu para o diabo? Vai-te, Satanás, porque também está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Em outras palavras, trabalharás somente para o Senhor Deus, e só a ele é que devemos a servir. Então, quando esse conceito de adoração foi apresentado para Jesus, ele rebateu com a própria palavra de Deus. Quando esse conceito de adoração chega diante dessas pessoas desorientadas, eles abraçam. E hoje você vê essa moça trabalhando para Satanás. Por isso que o dinheiro está vindo. Tudo isso te darei, se prostrado trabalhares para mim. E o que ela está fazendo? Trabalhando para ele. E o que ela está tendo? Bens materiais. E o que ela está fazendo mais? Se gabando, se elogiando, achando que o Eterno está aprovando ela pela prática que está vivendo, porque o dinheiro é o parâmetro de aprovação. Quando na realidade não tem nada a ver. Você percebe, né? Tudo isso te darei. Pega a palavra, escute isso. Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Em outras palavras, tudo isso te darei, se prostrado tu trabalhar para mim. Aí eu faço a pergunta para você. Uma pessoa que está na prática da prostituição, essa pessoa está trabalhando para quem? Uma pessoa que por dia está destruindo casamentos. Uma pessoa que diariamente leva centenas e centenas de homens a deixar de estar dormindo do lado da esposa para estar na frente de um celular ou de um computador se masturbando. Você acha que essa moça está trabalhando para quem? Pensa comigo. Olha a quantidade de gente no Brasil e no mundo. Ela ganhou 5 milhões em 11 meses, fazendo isso na internet. Eu te pergunto, uma mulher que serve como um instrumento para tirar homens casados, jovens, pessoas que estão namorando, pessoas de todas as camadas da sociedade, que deixa de estar deitado do lado da esposa, levanta na pontinha de pé para estar lá, né, assistindo a pornografia. Essa pessoa que está sendo assistida é instrumento de quem? É instrumento do Espírito Santo? Está trabalhando para Jesus Cristo? Está trabalhando para Deus? Está trabalhando para promover o reino do Eterno aqui nessa terra? Mas a pessoa fala de boca cheia. Eu estou servindo Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Como isso aqui, ó. Olha isso. Engraçado, né? O mundo é muito hipócrita. Porque os homens podem ter várias mulheres e não é feio. Agora a mulher querer ter vários homens é errado. Sabe por que eu tirei a costela? Porque eu achei ridículo isso. Não. Sabe por que eu tirei uma costela? Porque eu achei isso ridículo. E daí? O que isso está gerando, né, de dor na vida dos outros? Nada. Simplesmente da vida dela. É dor para ela. Ah, sabe por que eu bifurquei a minha língua? Simplesmente por causa dos religiosos, porque eles falam Satanás, a serpente. E daí? E daí? Todo mundo está com a língua normal. Sabe? Então, esse tipo de comportamento fica muito claro que dinheiro, para essa gente, é o parâmetro que aprova ou não aprova a vontade de Deus, quando na realidade, Mateus, capítulo de número 4, mostra
o que realmente é o conceito de adoração, que essa gente está na prática da adoração. Adoração a quem? Ao próprio diabo. Adoração ao mal. Né? Adoração, sabe, a tudo aquilo que é nocivo, que é satânico e que é demoníaco. E nós precisamos se atentar para isso. Por quê? Porque as pessoas, muitos, né, tem gente até nos assistindo aqui agora, nesse momento, que não concorda com o que nós estamos falando, com o que eu falo e com o que vocês escrevem na linha do tempo. Alguns estão aí quietos, mas estão balançando a cabeça e dizendo, não concordo com o que esse pastor está falando. Por que ele não está falando de outra coisa, isso e aquilo? Eu estou falando isso por quê? Porque eu tenho percebido que a maioria de muitos cristãos, de muitos evangélicos, de muitos católicos, tem credibilizado a fala dessa moça como se fosse uma revelação de Deus. Outros têm até mesmo se espelhado e dizendo, se ela está ganhando 5 milhões, se ela ganhou 5 milhões em 11 meses fazendo isso, por que eu não posso fazer também? Quando na realidade isso é trabalhar para Satanás. Isso é o avodar. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tudo isso te darei se prostrado trabalhares para mim. E nós precisamos se atentar para essa realidade. Por quê? Porque hoje, nos dias atuais, o conceito do mundo é esse. O conceito de muitos evangélicos, de muitos católicos é esse. Tá com dinheiro? Tô. Então Deus está na tua vida. Não tem dinheiro? Não. Então é o Satanás que está contigo. E isso não é verdade. Isso não é bíblico. Isso é uma teologia perversa que está, a cada dia que passa, crescendo no meio da sociedade. Até para você que está aqui me assistindo, tem muitas igrejas que você chega, que você é tratado assim. Pelo carro que você encostou no estacionamento e desceu com a tua família, este carro credibilizará você a receber, quem sabe, 1, 2 ou até 5 profecias. Dependendo do carro que você chegou, ninguém vem nem pegar na sua mão. Por quê? Porque é o conceito financeiro. Ah, tá com dinheiro, tá com carrão, tá com casa boa, então tá com Deus. Não está? Então é mais um lascado que o mal está trabalhando contra a vida dele, a vida dela. E não é assim. Todos nós lutamos para termos condições de vivermos bem com a nossa família. Todos nós desejamos uma boa casa. Todos nós desejamos um bom carro para ser útil para a nossa família. Todos nós desejamos comer bem, se vestir bem, sabe, ter tudo de bom. Mas isso não pode ser parâmetro para avaliar a glória de Deus na vida de uma pessoa. Para avaliar a presença do Eterno na vida de uma pessoa. Você consegue compreender? E eu não estou pregando aqui a teologia da miséria, não é isso. Eu estou te falando de uma realidade que nós estamos vivendo nos dias atuais. E a única arma que a pessoa tem para usar, para tentar mostrar para os demais que estão bem, é palavras afirmativas e repetitivas em cima da mesma coisa. Não, eu estou bem, eu estou assim, eu estou assado. Mas ninguém está te perguntando se você está assim, assim, assado. A tua figura, o teu jeito de ser está mostrando que você está, como ditado, está esgualepado. Mas a pessoa continua vivendo essa prática afirmativa. Porque a prática afirmativa, além de sabotar a mente da pessoa, sabotam outros que estão olhando e observando. E o mundo vive de aparência, então esses tais vivem tentando sabotar, fazendo com que falas e práticas afirmativas venham fazer parte da sua vida. Olha essa moça aqui que eu vou colocar na tela, que vocês conhecem, como que ela, todos os instantes, está usando a afirmação para dizer que está super bem e que o dinheiro é o parâmetro que prova que ela está bem. Dá uma olhada. Não fica me arrumando um monte de doença que não existe, que eu nem sei o nome. Livrai-me de todo mal, amém. Gente, eu tô na minha melhor fase. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Nunca tive tão bonita na minha vida. E tô solteira. Pesa, eu tô na minha melhor. Isso é verdade? Pensa comigo. Isso é verdade? Todas essas afirmações que ela teve aí, todas essas afirmações, a única verdadeira que pode ser é que ela está solteira. O restante está mais do que claro que essas afirmações é simplesmente para
tapear, sabotar os seus ouvintes e se auto-sabotar a si mesmo, se auto-enganar. Essa é a grande realidade. Entende? Então, esse é o problema da sociedade. Que a sociedade avalia, eu estou bem porque eu estou com dinheiro. Nunca ganhei tanto dinheiro. Isso é parâmetro para provar que a pessoa está bem? Tem gente agora ganhando rios de dinheiro que o seu casamento está se acabando. Tem gente agora ganhando rios de dinheiro que estão em cima de um leito de hospital morrendo aos poucos. Tem gente aí que está forrado de dinheiro, que está dando um tiro no ouvido e se acabando. Por quê? Porque dinheiro não é parâmetro para avaliar se uma alma está bem ou não. Isso é engano. Isso é ilusão. Você entende? Isso é pura ilusão. Olha para isso daqui, veja. Veja mais uma vez. Fica me arrumando um monte de doença que não existe, que eu nem sei o nome. Livrai-me de todo mal, amém. Gente, eu tô na minha melhor fase. Se você for olhar, leitura, vamos ler um pouco aqui de leitura corporal, tá? Vamos fazer um pouco de leitura corporal. Olha lá atrás dela, a irmã dela, né, com a roupa clara lá, com as duas mãos na cintura. O que significa essa postura de corpo, né? Essa postura de corpo que a irmã dela está lá atrás, com as duas mãos na cintura, se apoiando com as duas mãos na cintura. Em outras palavras, está dizendo, eu sei como que você está bem. Eu sei como que você está bem. Eu te conheço. Eu sei como que você está na melhor fase da tua vida. Essa postura de mão na cintura é isso. Por exemplo, quando você que é mãe, você pega um filho, tem uma criança tua mentindo, muitas das mães vêm intimar o filho e bota duas mãos na cintura e diz, fala para mim aqui, menino, por que você está mentindo? O que significa? Mão na cintura, né? Aquela mão na cintura, ele revela o quê? Questionamento, sabe? Rejeição, não aprovando aquilo que está sendo dito. Tá claro a irmã dela lá, ó. A irmã dela com a mão na cintura atrás, só olhando e dizendo, eu sei como que você está maravilhosa. Só eu sei, né? Só eu e o teu travesseiro sabemos como que você está linda e está chique. Só eu sei. É a postura da irmã dela. Desde quando ela começou a falar, a irmã colocou a mão na cintura e ficou de olho nela. Vai vendo. Como fica me arrumando um monte de doença que não existe, que eu nem sei o nome. Livrai-me de todo mal, amém. Gente, eu tô na minha melhor fase. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Nunca tive tão bonita na minha vida. E tô solteira. Deixou o microfone em cima da mesinha e disse, sabe uma coisa? Vou até tomar um gole d'água, né? Vou até tomar um gole d'água porque só Deus para ter misericórdia. Vou colocar o microfone em cima da mesinha, vou tomar um gole d'água, porque eu sei do que eu estou ouvindo aqui agora. Vai vendo aí, ó. Olha lá. A vida. E tô solteira. Pesa, se eu tô na minha... Tomei um gole d'água aqui, porque tem coisa que engasga, né? Tem coisa que engasga e não desce. Né? Então, vou tomar um gole d'água para ver se essa farinha seca desce, porque tem coisas que não dá. E assim a sociedade vive. Assim as pessoas vivem o quê? Uma vida de aparência por causa do dinheiro. Dinheiro não é parâmetro de absolutamente nada. De absolutamente nada, né? É isso. E nós precisamos, né, tomar consciência. Outras pessoas, poderia colocar aqui muitas outras imagens, né? Muitas outras pessoas que usam a afirmação para tentar provar para as pessoas que estão bem. Você não precisa disso, nós não precisamos disso. Que venhamos ser diante dos homens aquilo que somos diante de Deus. Que venhamos ser diante de Deus aquilo que somos diante dos homens. Porque é isso que ele espera. Até porque, diante dos olhos do Eterno, todos nós somos um flagrante contínuo. Todos nós, diante do Eterno, somos um flagrante contínuo. É isso. Como o Adailton escreveu aqui, né? Mão na cintura é tipo a mulher. Deixa ele contar lorota pro povo, porque eu sei do teu sofrimento fora dos palcos. Exatamente. Você desenhou as palavras que acho que a irmã dela estava falando ali com as mãos na cintura. Então, é exatamente isso. Outro rapaz
que está fazendo, usando a afirmação dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. É isso aí, ó. Usando palavras afirmativas. Olha lá. Eu não vou nem colocar o som que ele está cantando aí, não, mas olha só. Segurando na mesa, né? Para quem sabe dar um pouquinho de força, mas usando palavras afirmativas. Eu estou bem, estou ganhando dinheiro, estou feliz, estou feliz, estou muito chique, isso e aquilo. Mas todo mundo está vendo. Como diz o Vitor, é só gambiarra, né? Exatamente, só gambiarra. Você está vendo, entende? Você está vendo que o cidadão só está aos frangalhos, mas está dizendo que está na melhor fase da vida. E isso tem vindo para o meio do evangelho. E isso é muito perigoso mesmo. A meta e automaticamente se atolando e se afundando na vida e esquecendo das verdades do evangelho. Pastor Claudinei, graça e paz, Deus abençoe a todos aí, em nome de Jesus. Estamos aqui hoje, dia 6, né? Dia 6 de junho, nesta manhã, para podermos já preparar o almoço aqui com as crianças, né? Como o senhor pode ver, estávamos montando essa mesa aqui ontem e daqui a pouco vamos terminar. E estou aqui já para poder ainda mostrar o produto, né, que já compramos aqui. Estamos aqui com 4 sacos, né? São 2, mas 2 são 4 sacos. Estamos aqui com ingredientes, tomate, né? Estamos aqui com 25 quilos de feijão, né? E daqui a pouco vamos ainda atrás da carne de frango. Ainda não abriram lá na loja, mas já vou retornar para lá para podermos comprar. Deus abençoe a vida do Senhor. Como pode ver aqui já estamos montando aqui. Aí, então, o preparo, né, das refeições, já sendo preparado. E eu vou te mostrar uma imagem aqui para você ver, né, a situação da região que nós estamos para servir o almoço nesse presente dia de hoje. O pastor Eliseu chegou lá junto com os obreiros, com as mulheres, para preparar o alimento para as crianças, né? E para as mães também que vão participar, e se depararam com uma situação que eu quero mostrar para vocês aqui. Inclusive o próprio pastor Eliseu está lá também, né? Junto com essas mulheres. Dá uma olhada. Elas fazem assim. Olha isso. Tá vendo? Estão me ensinando, faz assim. Depois você... Eles estão, né, as mulheres ali, ensinando Está aqui, ó, o pastor tirando o tripé. a limpar um rato para comer. E você vai espantar a quantidade de ratos que esse povo conseguiram encontrar. Olha lá, você vê que é um ratinho normal. Olha a quantidade de ratos, gente. Eu vou parar a imagem aqui para você dar uma olhada. É por isso que Deus está confiando em mim e em você esse trabalho, para nós tirarmos essas pessoas dessa situação de calamidade. Olha a quantidade de ratos que estão ali sapecados e olha a quantidade que ainda estão ali sendo, né, preparados. Aonde esse povo arruma tanto rato assim, gente? Olha isso. Meu Deus do céu, que situação. Olha a quantidade de ratos. Já sabe. Né? Olha aí já está sapecado, né? Pronto para o consumo. Meu Deus do céu. Olha isso, o tanto ali no chão. Então, foi essa situação que o pastor chegou lá hoje e se deparou com as mães, com as famílias. Olha isso. Milagres extraordinários, pastor. Está bem baixo o áudio, né? Mas eu creio que você dá para ver as imagens. Olha lá, as mulheres preparando, né? Preparando. Essas imagens aqui é para fortalecer o jejum de cada um de nós, viu? Isso aqui é para fortalecer o jejum. Se você estava enfrentando lutas e batalhas na mente aí por causa do jejum, pronto, você tem um motivo agora para jejuar, porque olha isso. Gente, dá uma olhada nisso. Olha
Olha a quantidade de ratos, gente. E elas estão ali, vai limpando, e o restante que está ali naquela tampa vermelha, eles vão sapecando e colocando ali para as famílias se alimentar. Nós, né, como a Luzia escreveu, imaginar que aqui no Brasil, né, a comida é desperdiçada, joga fora, né? Joga fora. Então eu peço a você está vendo a importância da sua oferta? Você está vendo a importância do seu dízimo, da sua primícia? Você que tem nos ajudado desde o dia 1º desse mês para cá, você está conseguindo entender aonde está indo a sua oferta, seu dízimo, as suas primícias, aonde está sendo investido? É nessas pessoas. É sobre essas pessoas que estão sendo investido, sabe, os seus valores. Nós estamos tirando esses ratos do cardápio dessas pessoas, da alimentação dessas pessoas. Para a glória de Deus, nós podemos falar isso com muita autoridade. Nós estamos conseguindo tirar o rato do cardápio dessas pessoas, sabe? Hoje mesmo, nessa região, terá um grande almoço, uma grande refeição. E isso, né, é para a glória de Deus. E será em nome de Jesus. Essa aí é uma das últimas vezes que esse povo está correndo atrás de ratos. Porque nós estamos entrando com um trabalho forte e eu sei que Deus será glorificado na vida de todos nós através das nossas doações. Você que vai nos ajudar, você que vai, sabe, enviar a sua primícia, a sua oferta, a sua contribuição, quer seja hoje, quer seja no decorrer dos próximos dias, eu peço a você encarecidamente, não abandone esse trabalho. Olha a região que nós estamos entrando. Olha a região que Deus está colocando em nossas mãos. Tem outra imagem aqui, eu vou colocar para você ver. As pessoas não estão ainda, né, comendo, né? O nojento é comer. Mas você olhar sem eles comerem, né, é um tanto quanto, vamos dizer, que dá para a gente ver. Mas dá uma olhada nisso daqui. Pai, olha isso. Graça, meus amados irmãos. Olha o tanto, gente, de rato. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha só. Parei a imagem. Olha isso. Você consegue entender? Obrigado, Ivete Moreira. Muito obrigado, viu? Que o Eterno te abençoe em tudo, em nome de Jesus. E a todos vocês. Gente, olha isso. Dá uma olhada. Pastor, mas por que o senhor está mostrando isso? Para você entender o tamanho da confiança de Deus sobre cada um de nós. E, ao mesmo tempo, para nós entendermos, sabe, o que Deus está fazendo com a ajuda de cada um de nós, sabe? Essas famílias precisam de mim, de você e de cada um de nós. Deus não nos colocou no caminho dessas pessoas por acaso, não. A Joselita escreveu em aquela idade, o que a fome não faz. Só pedindo a misericórdia mesmo. O que a fome não faz. E essa mãe preparando ali os ratos, né? Várias mães, né? E com certeza, na mentalidade delas, dizendo, pelo menos morrer de fome hoje, meus filhos não morrerão. Porque nós encontramos os ratos. E, na realidade, para a glória de Deus, nós vamos ter uma grande refeição hoje. Vamos ajudar essas famílias com cesta de alimentos. E eu peço a você, vamos dar as mãos e caminhar juntos. Vamos dar as mãos e uns ajudar os outros, em nome de Jesus. Olha lá. As mães, a criancinha do lado e as mães preparando. Olha lá. Olha o tanto de criança e as mães preparando essa quantidade assustadora de ratos que elas estão ali preparando, né? Quando a gente olha para uma imagem como essa, o que nos resta a dizer é que Deus tem sido muito bom para com cada um de nós. Deus tem sido misericordioso para comigo, contigo e com cada um de nós. Volto a dizer, a ajuda de cada um de nós que aqui estamos levou
o porta-malas desse carro. Aí está cheio de alimentos, arroz, feijão, sabe, tomates, as caixas de carne de frango e tudo isso com a ajuda de vocês. Por isso eu peço, não abandone esse trabalho. Você que pode, nos ajude com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua primícia. E você que, quem sabe, está assistindo e pode até dizer assim, esse pastor só fica pedindo pix, pedindo dinheiro. Você está conseguindo entender que eu não estou pedindo para mim? Você está conseguindo entender que o pedido é para isso aí que você está vendo ali, ó, no porta-malas do carro, o arroz, o feijão, olha lá, o arroz, o feijão, o tomate, os temperos, a carne de frango, é para isso que nós estamos pedindo. Estamos pedindo e te mostrando. Eu fiz um pedido ontem, vocês ajudaram, conseguimos comprar isso daqui. Vocês vão ajudar hoje, temos mais desafios. As refeições não param. Assim como a fome não para, as refeições também não param. E eu peço a vocês, nos ajude nesse grande desafio. Sabe, estenda suas mãos. Faça aquilo que precisa ser feito. Eu agradeço a Deus pela vida de todos que aqui estão. Agradeço a Deus por você sempre caminhar conosco, estar estendendo as mãos para essas pessoas. Estou vendo pessoas aí escrevendo que assim que terminar a live, vai estar enviando a sua remessa, a sua ajuda. Eu só peço a Deus que Ele te abençoe, que Ele derrama coisas grandes e extraordinárias sobre sua vida e sobre a vida de toda a sua família. Que a bênção do Criador, que enriquece sem trazer dores, alcance você, sua casa e toda a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Orlando Alves, que o Eterno te abençoe em tudo, em nome de Jesus. Obrigado a todos vocês que têm nos ajudado. Nós vamos para cima, em nome de Jesus. Verdadeiro milagre não muda só o corpo. O verdadeiro milagre transforma o cenário. Milagres extraordinários se abrigam no amor de Deus. Com as mãos estendidas, não apenas para orar, com os joelhos dobrados, não apenas voltar, mas para ajudar, para servir, para alimentar. Venha apoiar essa causa e seja um milagre na vida de alguém. Venha ajudar essa casa a levar. Eu estava falando ainda com a minha esposa na madrugada de antes de ontem, né, para ontem. Nós estávamos orando e depois terminamos a oração e nós estávamos comentando que você, eu, nós podemos ser o socorro na vida dessas pessoas. Nós podemos ser. E não precisa de fortuna, não. Não é você pegar o seu salário inteiro e lançar para essas crianças, para esse trabalho. Não é isso. É você tirar uma quantia da sua generosidade e ajudar a quem precisa. Às vezes, eu vou te falar uma coisa aqui, quem sabe alguém pode querer ou não querer compreender. Obrigado, Divacil, que o Eterno te abençoe em tudo, em nome de Jesus, viu? Muito obrigado. Você pode querer entender ou não, né, também compreender. Mas você está conseguindo entender que há uma maneira de nós semearmos a nossa oferta, os nossos dízimos, as nossas primícias, de nós semearmos e instantaneamente, em menos de 24 horas, ver o resultado da nossa oferta e do nosso dízimo? Você consegue entender que ainda existe, no meio de toda essa confusão, no meio de toda essa mentiraiada que existe na face da terra, você consegue compreender que ainda existe um meio de nós ofertarmos, dizimarmos, manifestarmos a nossa gratidão a Deus, e quando isso acontece, logo na sequência, nós vermos o resultado da nossa doação? Você está vendo aqui imagens que eu te mostrei do almoço que vai acontecer ontem,
das ajudas que vocês deram nas últimas 48 horas. Você consegue compreender? Eu vou voltar com imagens às 18 horas com vocês e vocês vão ver que são imagens daquilo que vocês estarão ajudando nesse dia de hoje. Nós já vamos estar preparando a refeição de amanhã na nossa sede, na nossa base, ali na região norte de Inhamatanda. Então, há uma maneira de você, em menos de 24 horas, ver aonde a tua oferta está indo, aonde o seu dízimo está indo, aonde a sua primícia está sendo investida. Está aí. Estamos investindo em gente que é igual a gente. Estamos investindo em pessoas que são igual a nós, que têm dor, que têm fome, que têm tristezas, seres humanos, possuidores de uma alminha igual à sua e igual à minha. Então, vamos ajudar, em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que Deus há de recompensar a todos. Levar alimento aonde não tem. Esse é o ministério. Muito obrigado! Ministério! Milagre! Extraordinário! Em Amatanda. Eu vou fazer uma oração para vocês. A Eliude perguntou aqui, pastor, graça e paz, como podemos baixar para ouvir esses louvores referentes a Moçambique? São lindos. Eu vou estar te enviando, né? Eu não sei se você faz parte do grupo, né, das mulheres, mas eu vou pedir para minha esposa mandar para vocês, tá? Se vocês não fazem parte do grupo das mulheres e querem entrar recebendo orações, as atualizações do trabalho de missões, é só vocês mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? Que a minha esposa te adiciona no grupo, e eu vou pedir para ela mandar, né, para vocês pelo menos de 2 a 3 canções com imagens, para vocês estar postando nas redes sociais, apoiando esse trabalho, porque às vezes você não tem condições financeiras de ajudar, mas o seu compartilhamento, a sua postagem pode levar outras pessoas a ajudarem. E isso é muito importante, sabe? Você colocar aí no perfil, né, rotativo do seu Instagram, do seu WhatsApp, lá no seu Facebook, nos ajude a evangelizar. É uma forma também de nós anunciarmos a Cristo para as pessoas, tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe, né? Que Deus faça coisas grandes na vida de todos vocês. Como a Rosinha disse, pastor, minha vida mudou depois que comecei a contribuir para ajudar essas crianças. Eu não tenho dúvidas, Rosinha, não tenho dúvidas e tenho certeza que não é somente contigo, mas com todos vocês. Obrigado, Isaura. Eu vi, né, muitas de vocês postaram, sabe? E nós vamos estar enviando esses links para as mulheres, os vídeos das canções, e vai ser bênção de Deus, tá bom? Deixa eu orar para vocês. Altíssimo Deus, na tua presença nós levantamos a nossa voz em oração, e eu peço a ti, meu Pai, tenha misericórdia e abençoe a vida de todos os mantenedores do Ministério Milagres Extraordinários. Eu sei, meu Pai, que o que o Senhor está confiando em cada um de nós, nem nos nossos melhores sonhos nós imaginaríamos que o Senhor confiaria em nós vidas tão preciosas como essas. Crianças, mães, viúvas, vovós que estão lançadas à sorte nessa vida e que a única base alimentar nesta região é o rato, é o caramujo brabo e venenoso. Mas o Senhor está trabalhando, meu Pai do céu. E, por exemplo, hoje estamos iniciando esse trabalho nessa região e isso será tirado do cardápio das nossas crianças. Isso não vai acontecer mais em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor está levantando e capacitando a cada um daqueles pelas quais estamos aqui, orando conosco em o nome de Jesus. Abençoe a vida do teu servo e da tua serva. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Baruch Hashem pela sua vida, pela vida
de toda a sua família, que Deus te abençoe, que Ele te cubra de bênçãos extraordinárias e que nós possamos, a cada dia, somarmos na vida dessas crianças, dessas mães, dessas pessoas. Às vezes, diante dessas imagens, como nós estamos vendo, falta argumentos, essa é a realidade, me falta argumentos. Tamanho a necessidade dessas pessoas. Eu creio, Maria Gomes, que Deus é fiel para completar a boa obra na vida de cada um de nós e também na vida dessas crianças, dessas mães e de todos. Deus te abençoe, Deus te guarde. A qualquer momento no decorrer do dia eu posso voltar com vocês, dependendo da urgência das informações, tá? Mas às 18 horas é garantido que nós teremos a nossa live. Às 3h30 da tarde teremos a live com minha esposa no canal Mulher Extraordinário. E eu peço a vocês, participem lá. Entre e participe desta live com a minha esposa, que será uma bênção de Deus na vida de todos vocês, principalmente as mulheres, tá bom? No horário das 3h30 da tarde, pelo horário de Brasília. E aí, 18 horas, eu volto ao vivo com vocês. Lembrando que se surgir qualquer informação importantíssima, eu entrarei a qualquer momento com vocês. Por isso a importância de se inscrever em nossos canais. O canal Pastor Claudinei Oliveira, o canal Milagres Extraordinários Europa, o canal Cortes MME, o canal Mulher Extraordinária e o canal também Cozinhando na Suíça com Neuza Santos. Se inscreva, ative o sino das notificações e vamos para cima em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Um abraço a todos. Esse é o ministério. Muito obrigado! Ministério! Milagre! Extraordinário! Em Amatanda. Esse é o ministério. Milagres extraordinários. Milagres. Pastor Claudinei Oliveira, junto com toda... Paz e graça e a todos os irmãos do Ministério Milagres Extraordinário. Pastor Eliseu Arota, muito feliz por vocês. Estamos aqui hoje para podermos já servir o nosso almoço. E aqui a criança, como vocês podem ver, O verdadeiro milagre não muda só o corpo. O verdadeiro milagre transforma o cenário. O amor de Deus é o milagre mais extraordinário. Ame você também. Esse é o ministério. Milagres extraordinários. Milagres do amor de Deus, do amor de Deus, e a matanda. Esse é o ministério, milagres extraordinários, milagres, Pastor Claudinei Oliveira, junto com toda essa igreja, nos chamam pra servir, porque milagre. Obrigado! Ministério! Milagres! Extraordinários!